a todos. Vamos retomar os trabalhos desse segundo colóquio. Eu queria apresentar a Luciana Sadi, que vai falar na próxima conferência. A Luciana, ela é mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, psicanalista e escritora, e ela é membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Eu tive contato com o livro da Luciana, eu queria falar. Achei que a Luciana convida a gente para passear por coisas que acontecem na vida da personagem, coisas difíceis e que ela trata de um jeito muito humano, que nos convida a se emocionar, e a gente se emociona mesmo. E acho que ler um livro tem isso, né? De uma viagem, acho que a Luciana faz muito boa companhia. Uma palavra, então, nossa convidada. Obrigada, Cássia, pelas palavras tão elogiosas assim, né, para o livro. Bom, eu só posso ir trocando aqui os... Eu tinha pensado em fazer uma pequena introdução, acho que é assim, sobre o mal-estar na civilização, mas pelo que eu vi hoje de manhã, a introdução já foi feita. Então, só vou retomar umas 2 ou 3 ideias para poder introduzir a questão do controle social do corpo ou da mentalidade de dieta. Queria lembrar para vocês que o Peter Gay, ele fala do mal-estar na civilização como a súmula grandiosa de toda uma vida. É quando o Freud consegue fazer essa súmula grandiosa nesse grande ensaio, porque o mal-estar na civilização é um ensaio muito grande, não é? E ele também, o próprio Peter Gay, fala que essa é a teoria psicanalítica da política. É o texto mais político do Freud. Bom, tudo isso a gente vocês já devem ter visto hoje de manhã. Eu vou passar a questão do tema principal, da questão da cultura, a civilização, o antagonismo entre as exigências do instinto e as restrições da civilização. Foi escrito em 1929. Aqui são algumas perguntas que a gente extrai da leitura do texto. Porque o progresso da civilização não garante a felicidade de seus membros, pelo contrário, aumenta a sua infelicidade. Porque o indivíduo, ao mesmo tempo que precisa da civilização, se sente cada vez menos confortável nela, a ponto de lhe ser hostil. Existiria algo indomável na natureza humana que é fonte de perturbação da vida comunal? Até que ponto o indivíduo suportará o incremento da coerção pulsional exigido pela civilização? E qual o papel da ilusão nisso? Eu fiz aqui, era só a título de organizar a leitura, que nos primeiros capítulos 1 e 2, o que o Freud vai discutir é a questão do fator econômico, do princípio do prazer ou do princípio da constância. No capítulo 3, ele vai colocar o problema, né? O problema que é por que nós somos infelizes, por que a civilização não trouxe felicidade ao homem. Esse é o problema que ele coloca. No capítulo do 4 ao 6, ele vai falar do fator dinâmico, ele vai falar da civilização do ponto de vista de Eros e depois da civilização do ponto de vista de Thanatos. Nos capítulos 7 e 8, ele vai falar do fator estrutural, do supereu, do sentimento de culpa inconsciente. Estou dando uma aula, assim, retomando alguns pontos para eu poder continuar. Mas a melhor aula vocês já tiveram antes dessa. Então, bom, eu quero partir... Onde que está? Onde eu vou partir? Aqui no capítulo 3, o Menezes citou hoje de manhã
o Freud vai falar assim, que o prazer é um sentimento que dura pouco e exige contraste. As possibilidades de prazer são sempre restritas. A infelicidade é mais fácil de experimentar e nos ameaça a partir de 3 pontos. Do nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e é óbvio que isso vem com angústia e sofrimento. Do mundo externo, que pode se voltar contra nós. Aqui ele fala das forças da natureza, mas um colega nosso da Sociedade de São Paulo, ele fez um trabalho sobre a questão do acidente. Uau! Não sei se é o ar ou se é a garganta. São os dois, né? Alguém tem uma bala, alguma coisa assim? Tem uma. Esse ano eu não fiquei, não é? Muito obrigada. Então ele fez um trabalho falando da questão do acidente. Antes a gente se protegia do acidente natural. As forças da natureza contra o homem. E hoje o acidente, ele é acidente da tecnologia. Os aviões caem, os aviões entram em edifícios, os carros batem, o efeito estufa, todos os problemas. Então, você luta muito para superar um problema, e a superação desse problema traz um novo problema. Voltando agora a Freud. E o Freud fala que uma das origens da infelicidade é o relacionamento com outros homens. Nesse mesmo capítulo, ele vai falar da tecnologia, que é o que a gente busca para se proteger das ameaças, né? A civilização faz parte do que a gente busca para a gente se proteger das ameaças. A tecnologia, o controle da natureza, os acidentes não naturais. E o Freud mesmo fala, todo esse domínio da natureza não nos fez mais felizes. Nenhum de nós ficou mais feliz porque a gente descobriu a vacina X. Até devia ter ficado mais feliz, mas não torna o homem mais feliz. Ele fala da beleza, da limpeza e da ordem como alto nível de civilização, das grandes realizações intelectuais, científicas e artísticas, e mesmo assim o progresso não nos fez mais felizes, porque ele é feito às custas da repressão dos instintos. E a substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade, agora somos membros de uma comunidade, elas restringem muito as possibilidades de satisfação. Porque a justiça, ela vai exigir sacrifício dos instintos e sacrifício de todos nós. Todos nós temos que renunciar a parte dos nossos instintos, né? Ou deveríamos, todos, não é todos, a gente sabe, no Brasil é bem poucos, inclusive, mas esse sacrifício que exige de todos. Eu vou falar da minha fala a partir desse momento. Vou aqui. Isso também ainda tirado do final do livro do Mal-Estar, né, do ensaio, que o Freud vai perceber esse desequilíbrio fundamental entre o aumento da coerção pulsional e a necessidade de descarga da agressividade, que vai gerando mais infelicidade. Ele tenta uma aposta iluminista no final do texto, dizendo que um dia o conhecimento vai ser capaz de criar uma terapia comunal, que pode suavizar o supereu e, de outro lado, encontrar saídas para a descarga da agressão. É uma esperança vã,
né? E ele termina assim, né? Se o organismo e o indivíduo caminham para a dissolução, por que também a cultura não caminharia para a dissolução? Aliás, tantas civilizações nasceram e desapareceram, por que a nossa não desapareceria? É tudo um pouco sombrio, né? Então, essa indagação que o Freud vai fazendo sobre o progresso civilizatório e tecnológico, se ele não teria cobrado alto preço do indivíduo, ele, no final do artigo, ele vai deixar o encargo dos futuros psicanalistas a investigação sobre as formas de sofrimentos vindouros, posto que a civilização e suas constantes transformações continuariam a impor ao homem coerções pulsionais e maneiras de viver e pensar. Então, no início do século XXI, quais formas o mal-estar e a agressividade, quais formas eles tomam? Eu vou falar de algumas formas do mal-estar no nosso início do século. Eu vou falar para vocês sobre a mentalidade de dieta. Esse é o meu mestrado, foi sobre esse tema. Eu defendi ele em 2007. E o Fábio Herman, que foi meu orientador no mestrado. Tem uma psicanalista inglesa chamada Suzy Orbach, que nos anos 70 ela denuncia, ela começa a falar da mentalidade de dieta. Ela escreve um livro que chama A Gordura, uma problemática feminista, nos anos 70. E aí ela vai começar a fazer uma denúncia do que as dietas vieram fazer ao homem. E foi a partir desse livro que eu fui fazer o meu mestrado. A mentalidade de dieta é uma coisa que talvez seja difícil de eu falar, mas é muito fácil de vocês entenderem. Tudo aquilo que quando vocês vão comer, vocês se arrepiam. Que dá medo. Tudo. Né? A gente está muito perdido diante de um prato de comida. A gente não sabe o que faz bem, o que faz mal, se vai engordar, se aquela comida mata. A mentalidade de dieta também engloba tudo aquilo que você acha que olha no espelho, que está sempre errado no seu corpo. Porque seu corpo não cabe mais no teu corpo. Então, nesse panorama geral que eu vou falar de novas formas de mal-estar, né? E o controle social do corpo, que está ligado à mentalidade de dieta, ele tem aspectos históricos e culturais da organização social e da psique humana. A nossa relação com a comida, ela sofreu enorme perturbação nas últimas décadas. Perturbação que vem da regulação científica, dos ideais de beleza, do crescimento da produção industrial, dos alimentos, né, e da massificação. E o crescimento dos problemas alimentares nos dias de hoje está diretamente relacionado a esses fatores que produzem alienação e geram falta de autonomia do comer. Ninguém consegue comer livremente hoje em dia. Livremente não é, claro, não existe nenhuma liberdade total, mas você não é guiado pelos sinais do comer. Os sinais do comer estão ligados à fome, à saciedade, ao prazer de comer, ao alimento que você fala, não, acho que agora eu estou com vontade de comer isso, e você vai lá e come aquilo até a hora que você se sentir saciado. Isso foi o que a gente foi perdendo ao longo dos últimos 60 ou 70 anos, mais ou menos. Vou voltar um pouquinho na história, porque eu falei que tinham aspectos históricos, né, e culturais. Eu estou aqui citando Foucault, e o Foucault, ele vai falar da dietética na antiguidade, porque na antiguidade a dietética, principalmente no mundo grego, a medicina era um ramo da dietética, não é como hoje, né? Então, a dietética que era o principal. Hoje, a dietética é um ramo da medicina, mas na antiguidade era o contrário. E as recomendações dietéticas da antiguidade, elas eram muito genéricas, eram dessa ordem, mais ou menos assim.
se você fosse um tipo psicológico sanguíneo, eles dividiam em 4 tipos psicológicos. Se você fosse um sanguíneo ou um colérico, sei lá, tanto faz. Era recomendado que no verão você consumisse mais vegetais, diminuísse a ingestão de frutas e que você fizesse menos sexo no verão. Era uma recomendação genérica, mais ou menos semelhante a essa que eu estou falando para vocês. Eles não recomendavam, como a dieta de hoje em dia coma meia cenoura às 11h30 da tarde, às 11h30 da manhã, na hora do almoço você deve comer meio bife de contrafilé, e se bobear ainda te mandam a marca da indústria do alimento. Para os gregos era uma coisa impensável esse controle absoluto na vida de cada um de nós. Porque quem disse que eu quero comer meia cenoura, ou por que meia cenoura também? Vocês, totalmente distante do meu eu, o que estão me recomendando. As recomendações dietéticas dos gregos, elas falavam de prudência e reflexão. Seja prudente, para o grego a prudência, o equilíbrio, era o maior bem que um homem podia alcançar. Então falavam, sejam prudentes e tem que refletir sobre você mesmo. Ninguém vai conhecer mais de você do que você mesmo. E o que eles pregavam era uma não obediência ao saber do outro. Porque um grego era um homem livre, certo? Que votava, não é? A democracia nasce em Atenas, ele era um homem livre, ele era um homem que cuidava dos negócios do Estado, da mesma forma que ele cuidaria dele mesmo. Com essa sabedoria, com prudência, reflexão, sem se submeter ao saber do outro. Quem se submetia ao saber do outro era o escravo. Jamais, o orgulho do homem grego jamais permitiria que ele se submetesse a um saber que não fosse dele mesmo. Seria uma vergonha. Eu não pus aqui, mas o Sócrates, citando Foucault, ele tem um período que ele fala assim, que cada homem deve anotar tudo que come, tudo que bebe, tudo que lhe faz bem, o tipo de exercício que lhe faz bem, o tipo de comida que lhe faz bem, e que isso deve ser uma prática diária dos homens. A anotação, porque não tem ninguém que possa saber, e o próprio Sócrates falava 500 anos antes de Cristo, alguém que possa saber mais sobre você do que você mesmo, o que te faz bem. Nós estamos perdendo isso, né? Então, estou perdendo muito. Já no cristianismo, eu vou fazer aqui uns pulos, sabe? E você me diz quando estiver terminando meu tempo, assim, uns 15 minutos antes, por favor. Já no cristianismo, a lógica começa a ser outra, não é mais da prudência e da reflexão, e também não é mais da não obediência ao saber do outro. É uma lógica binária, é proibir e liberar. Já não tem mais a prudência e reflexão. E é uma imposição, uma determinação única e generalizada para todos os cristãos, sobre quando e como. Então, falando em miúdo, é mais ou menos assim. Na sexta-feira, nos 30 dias, nós estamos no cristianismo medieval ainda. 30 dias antes da Páscoa, estou inventando aqui, mas assim, é proibido para todos fazer sexo, tomar banho e comer carne. E isso é para todo mundo, para criança, para neném, para velho, não importa. É generalizado para todo mundo. E é proibir e liberar, já não está mais dentro da alçada do homem escolher o que ele quer. Ele tem que se submeter. Ele se submete ao saber do outro. Aí vou fazer mais um salto porque na história, mas para vocês terem uma ideia, isso é só uma introdução. As recomendações dietéticas ou médicas do século XIX. No século XIX, no comecinho do século XIX, a mulher é uma eterna doente. A fragilidade física dela é enorme, segundo os médicos. Então ela não pode se profissionalizar,
se expor ao tumulto das ruas, ela não pode fazer esforços físicos, ela não pode abusar nos estudos e muito menos nos excessos sexuais. E as etapas da vida feminina são descritas como uma sucessão de crises terríveis, independente de patologias. Gravidez, parto, puberdade, menopausa, provações perigosas. Menstruação são feridas nos ovários que abalam o sistema nervoso. Está em espanhol porque eu fiz isso para um congresso em Cartagena e não consegui traduzir direito. Mas é mais ou menos assim. Esse é o período que começa, o período da histeria, certo? Coincide com o período da histeria. A estatística dessa época para as mulheres, a estatística europeia, que é a única que nós temos, a morbidez e a mortalidade de mulheres foi igual à mortalidade, foi maior do que a mortalidade de homens. Isso, gente, nós estamos nas guerras napoleônicas. Como é que mulheres conseguiram morrer mais do que homens durante as guerras napoleônicas? Alguém tem uma explicação para isso? Os cientistas aqui tiveram. A forma de você cuidar das mulheres, em função dessa ideia de que ela era uma eterna doente, que ela era muito frágil, é que levava à mortalidade da mulher. Porque a mulher, aqui as causas vão se confundir com as precauções, né? A opinião pública, os médicos incriminavam a debilidade da natureza feminina como uma causa biológica eterna e universal que justificava esse fatalismo insuperável. Meninas nasceram para morrer, são muito frágeis. Não, um pouquinho antes. Acho que era isso. Acho que era isso, né? É a tal da, e aí a culpa, quer dizer, é a forma como você cuida da mulher que faz ela adoecer. Tenho um exemplo para dar para vocês. As mulheres no começo do século XIX só podiam tomar banho uma vez por mês depois da menstruação. Elas não podiam comer carne, eram as recomendações médicas, porque como elas eram muito frágeis, o banho expunha elas a graves perigos. Também não deviam tomar sol, porque o sol era muito forte. Então elas ficavam sem um monte de vitaminas que o sol teria trazido. Elas também não deviam comer carne, porque carne era uma coisa muito pesada, que era ruim para a digestão das mulheres. Ou seja, essa forma de proteger a mulher, de cuidar dela, é que levava ela a morrer, porque ela não tomava sol, não podia sair muito de casa, porque os ares eram muito... vinha um golpe de ar. Todo mundo tem um pouco dessa memória das mães da gente falando golpe de ar, friagem no pé, não é? Essa forma de tratar que tudo pode matar é que acabava matando mesmo, porque as mulheres ficavam muito privadas de cuidados necessários para a sobrevivência. No final da minha exposição tem várias bibliografias, eu não estou falando isso do nada, né? São estatísticas que eu estudei. Aí eu pulei para hoje. O que acontece hoje com a gente? Não tem ninguém que não se considere gordo e feio. Toda mulher, mas toda mulher é gorda e feia. Se toda mulher antes ela era frágil, não é? Ela tinha uma fragilidade intrínseca que ia levar ela a uma determinação biológica, que ia levar ela à morte precoce. Hoje toda mulher se sente feia e gorda, e os homens também, porque a sociedade patriarcal veio encolhendo, e o que antes era muito mais determinante para as mulheres, hoje também é para os homens. Esse documentário, Embrace, revela que 91% das mulheres odeiam o próprio corpo. É muita gente. 91% das mulheres no mundo odeiam o próprio corpo. É muita gente se odiando. Essa prova do mal-estar da civilização, de que o homem, não podendo atacar o outro, começa a se atacar cada vez mais. Essa aqui é a prova dos 9, não é?
o sentimento de mal-estar, ele está muito ligado a essa imposição dos padrões de beleza e de saúde. Com dietas frustradas, cirurgias plásticas constantes, tratamentos mágicos de rejuvenescimento e um controle do peso, das medidas, das formas e da sensibilidade. E isso está muito ligado àquela questão da ordem, da beleza, que o Freud trata no capítulo 3, né? O progresso está ligado à ordem, à beleza, à organização, não é? E aqui também, o peso tem que estar controlado, as medidas têm que ser as corretas, as formas não podem nunca ser excessivas, não é? E isso organiza, não é só o corpo, é toda a sensibilidade da gente para ver o outro, que começa a passar por esses filtros. Eu recomendo esse documentário, tem na Netflix, Embrace. Muito interessante, uma fotógrafa, acho que é neozelandesa, que engorda, emagrece, tem filhos, engorda, emagrece, e aí um dia ela olha para ela, tem 3 filhas, ela fala assim, eu não quero que minha filha se odeie para sempre, por ter nascido mulher. E aí ela vai pesquisar uma série de mulheres que por acidentes, ou até por condição de escolha, escolhem viver de uma forma diferente. E é super interessante o filme dessa fotógrafa. Então, o que a gente vai vendo, né? A gente vai vendo que tem uma moralidade dietética. Que essa mentalidade dietética, que é tudo aquilo que controla o nosso corpo, ela vai criando uma moral. Então, você começa a ter a culpa em comer, e os complexos morais, eles vão migrando da sexualidade para a dieta. Eles vão saindo da cama e vão entrando na cozinha e na mesa. Hoje é muito mais fácil você ficar culpada porque comeu um brigadeiro do que porque você teve relação sexual ou beijou um homem na balada. Um brigadeiro faz um estrago muito maior. A culpa não é verdade, vocês estão rindo porque é verdade, né? Então essa é uma das coisas que a gente observa, quanto maior foi sendo, porque o controle social do corpo, é claro, com o feminismo, nenhuma mulher mais se sente frágil, doente, como as mulheres do século XIX. Mas essas coisas vão mudando, né? Elas vão se transformando. E hoje o controle está nesses ideais de beleza. Ideais inalcançáveis de beleza. O que o Menezes falava sobre o ideal do ego e o ego ideal, hoje na parte da manhã. Então, o que a gente vai ver? A culpa em comer, os complexos morais vão migrando da sexualidade para a dieta, e a relação com o corpo humano vai ficando mais ou menos dessa forma, né? O corpo, ele saiu de dentro de nós. Até um tempo o corpo estava em nós, o meu corpo era eu e o meu corpo ainda tínhamos uma ligação. Hoje não. Hoje o corpo, ele é contemplado, ele sofre, é objeto de autocontemplação, ele está em frente de nós, mas não está mais dentro de nós. Então a gente olha o nosso corpo e fala assim, eu tiraria isso aqui também como se fosse um programa de Photoshop. Não é? A gente trata a gente como se fosse um programa de Photoshop. Eu dava uma limpada nesse pedaço aqui, cortava esse pedaço ali, porque não é o teu corpo. É um corpo que é um corpo social, digamos assim, mas não é mais o seu corpo. Outra coisa muito interessante é que a gente começa a fazer medições no corpo como se o nosso iguais às medições da máquina da era industrial. A gente põe inputs, outputs, não é? Quanto de caloria eu vou pôr nesse corpo? Aí você conta, quanto você gastou de caloria? Não é? O corpo, ele foi se transformando numa espécie de máquina. A gente lida com o nosso corpo como se ele fosse uma espécie de máquina da era industrial. E também, cada vez mais, como se ele fosse uma imagem que a gente pode alterar. E o que isso vai revelar é que o sujeito psíquico foi expulso do homem. O que é muito grave para todos nós.
e que vai levar a muitos adoecimentos, né? Aqui tem algumas considerações sobre o corpo, uma colega minha de São Paulo, a Magda Cury, que ela vai falar do corpo tela. Ela vai falar que esse crescimento da exposição do corpo na mídia, com a multiplicação de imagens, ela vai dar um movimento de visibilidade máxima. O corpo vai perder as sombras e vai perder os esconderijos. E é o que a gente vê, né? O corpo nu exposto das formas mais até engraçadas, não é? Que antes não tinha. A gente não tinha esse acesso. Hoje as imagens são múltiplas. E é o tempo todo. O tempo todo você está vendo homens e mulheres nus ou seminus. Não tem nada para esconder. Está tudo muito exposto. Então o que ela foi observando é que o eu foi se transformando em imagem do corpo. E o corpo é que passou a ser uma espécie de marca identitária do homem. Por isso, não sei, na clínica de vocês, eu tenho pacientes que falam assim: Luciana, eu quero ficar com o meu braço igual aquele que eu vi na revista. Porque aquele braço é que vai dar uma marca X de identidade, talvez até de superioridade para ele. Como se isso fosse possível, porque no máximo ele vai conseguir ter o braço dele mais forte, né? Mais delineado. Ele não consegue, ninguém de nós vai ter outro braço, pelo menos não por enquanto, né? Talvez no futuro as ciências consigam dar novos braços para a gente, né? Mas isso é uma coisa muito séria, porque a identidade passou a ser o seu corpo, né? E é um corpo que já está esvaziado de sujeito psíquico. E o corpo vai viver com uma certa autonomia, como se nele ninguém habitasse. Por isso que dá para fazer tantos ajustes no corpo, porque senão ninguém mora no corpo, a gente pode fazer o que bem entender com esse corpo vazio, né? E o que vai nos levar em direção à ausência de sujeito, a achatamento, a falta de profundidade e a superficialidade. Segundo esse autor, Frederick Jameson, essa é a lógica da pós-modernidade. É a cultura do capitalismo tardio. Achatamento, falta de profundidade e superficialidade. E é assim que a gente vai tratar o corpo e é assim que a gente vem tratando uma série de questões entre nós, principalmente a subjetividade. Ele vai dizer, esse Jameson, que a obsessão pelas superfícies é uma característica formal suprema da pós-modernidade. E ela é idêntica à perda de substância humana. Obsessão pelas superfícies. É forte, né, essa ideia, obsessão pelas superfícies, né? O sujeito expulso do seu corpo, ele vai ter um excesso de visibilidade, vai ter um achatamento dessas superfícies e o corpo vai passar a funcionar como se fosse uma tela. Aqui a gente já não tem mais o corpo da sociedade industrial, com inputs e outputs, mas temos esse corpo tela. É claro que na clínica a gente vê esses movimentos todos ao mesmo tempo. Eu só estou aqui separando para a gente poder conversar, porque eu não conseguiria falar disso tudo ao mesmo tempo. Mas os sujeitos que nos procuram sofrem disso ao mesmo tempo, não é? Não é alguns mais para um lado, outros mais para o outro, mas é tudo bastante misturado. E foi a Magda Cury que deu esse nome, corpo-tela, para esse fenômeno mais atual. Mas vamos lá, vamos continuar então. Tudo isso tem a ver com a mentalidade de dieta, a forma como a gente lida com o nosso corpo, a forma como a gente lida com o comer também, né? O que foi acontecendo? Com a ciência, a moda, as revistas femininas, cada vez mais impondo de uma forma às vezes sutil, às vezes nada sutil, foram impondo as dietas, o que nós fomos perdendo foi a autonomia. Nós fomos nos sujeitando ao saber do outro. Então a moda das dietas, ela deve ser dos anos 40, 50 mais ou menos. A partir daí a gente foi se sujeitando cada vez mais às mais malucas dietas que o mundo já nos trouxe, digamos assim, né? E essa é a sujeição ao saber do outro que vai gerar alienação.
A gente perdeu a capacidade de desfrutar o sabor dos alimentos, as pessoas comem com medo, assustadas, elas comem super rápido, porque as comidas são muito perigosas. A gente não sabe mais a hora de parar de comer, porque ninguém leva a saciedade em conta, porque você está fazendo dieta há tanto tempo que você não sabe mais o que é a saciedade. E é muito difícil também identificar onde está a fome. E que comida você quer comer para aquele momento de fome. Porque as comidas são tão perigosas que a gente fica muito assustado, né? Então a gente foi perdendo a ligação interna que a gente tem com esses sinais, que são os sinais que guiam o comer. As comidas são da cultura, né? Os sinais que guiam o comer estão numa relação entre o eu e a cultura. E a nossa cultura foi fazendo a gente inibir completamente esses sinais, como se fosse possível. Não é possível, porque se fosse possível, a humanidade tinha emagrecido. E as dietas engordaram a humanidade. Isso que é o mais esquisito, o mais paradoxal de tudo, é que todo esse sistema, que era para provocar o emagrecimento, só provocou alienação e engordamento. Não existe essa palavra, eu acho, mas foi isso que foi sendo provocado. E o comer foi se tornando esse ato desconectado dos sinais internos que deviam regular a alimentação. E nós ficamos mais gordos. E quem faz dieta desde criança foi ficando cada vez mais gordo e cada vez comendo com mais compulsividade. Porque a privação vai levando à compulsão. A privação de comida, real ou imaginária, em geral é imaginária, porque é aquela segunda-feira que você vai começar a dieta, que você nunca começa na segunda-feira, mas você já está com tanto medo que você não vai mais comer por um ano, que você começa a comer por antecipação. Você começa a comer que nem camelo. E também, você nem tem fome, você come 1 litro de sorvete no domingo, sem muita vontade, porque segunda-feira você vai começar a dieta que você não vai conseguir começar, ou que vai terminar logo. Os tratamentos convencionais, eles vão em direção à dieta para quem deseja perder peso, e para quem deseja perder tempo, era meu ato falho. Para os distúrbios alimentares e para os problemas alimentares. Os tratamentos convencionais, eles não vão levar em conta que eles estão nessa linha da contenção dos sintomas para a construção de um corpo idealizado. Os tratamentos convencionais, o que eles propõem? Controle da alimentação. Eu fiz muitos anos de análise nos anos 80, 90, e naquela época não tinha uma resposta psicanalítica para a dieta. Se você queria emagrecer, não era no analista que você tratava disso. Você fazia uma dieta, não é? Você emagrecia 4, 5 quilos, engordava 6, 7. Porque os estudos dos nutricionistas é assim: você perde 90% da população que faz dieta, perde peso, passado 2 anos, ela está 5 a 10% mais pesada do que quando ela começou aquela dieta. Então, é por isso que as dietas engordam, porque elas provocam uma privação muito grande e depois você volta a comer e você começa a comer mais compulsivamente. Então, para a maioria da população, a dieta não funciona. Mas os tratamentos convencionais, eles falam assim: não, vai lá, você vai ter um corpo bacana, você consegue realmente, na vigência da dieta, se a pessoa conseguir fazer a dieta, ela consegue mesmo emagrecer. E esses tratamentos convencionais, eles vão reforçar a perda de autonomia, porque de novo você vai comer meia cenoura ralada, o pão que o médico mandou você comer, o queijo branco que você não gosta, no horário que estão falando para você comer, que está totalmente desconectado da sua fome, da sua saciedade, está desconectado de você. Então eles vão tender a reforçar a perda de autonomia. E esse, segundo essa psicanalista, Suzy Orbach, é o cerne dos problemas alimentares. O cerne dos problemas alimentares, e aí ela inclui anorexia, bulimia e distúrbio compulsivo de alimentação, é a perda de autonomia. Na anorexia você vê mais a invasão da mãe.
mas está ligado à perda de autonomia. Né? Essa invasão da mãe, que não permite que a filha ou o filho tenham identidade, seja um sujeito, está ligado exatamente a essa perda de autonomia. Ela até tem um livro muito interessante que chama Greve de Fome, que essa Suzy Orbach vai falar que a greve de fome é o último recurso do sujeito quando ele já perdeu tudo. E eu até me lembrei que uma vez eu li uma jornalista inglesa que ficou presa numa das cadeias do Talibã, no Afeganistão, e quando ela chegou, encontraram ela dentro do Afeganistão com material, livro, anotações, caneta, e tiraram tudo isso dela e levaram ela para uma cadeia onde tinham muitas freiras fazendo greve de banho. E aí as freiras falaram, mais uma com greve de banho, nós não vamos aguentar aqui na cadeia. Então ela resolveu que ela ia fazer greve de fome. E eu achei muito interessante, porque ela falou que na greve de fome era o único lugar onde ela tinha total poder sobre ela mesma. Porque ela podia escolher o que ela ia comer e o que ela não ia comer. Então, quando lhe retiram tudo, o que te sobra é esse poder enlouquecido, quase suicida, sobre você mesmo. E fala dessa luta pela autonomia, desse conflito entre autonomia e submissão. Né? O que as dietas elas propõem, de certa forma, é uma perda radical de autonomia do sujeito, que obviamente não funciona, porque, como bem disse o Menezes, nós não somos abelhas nem formigas, não é? E tudo que essa pulsionalidade, que é uma característica de cada um de nós, continua para a nossa sorte a pulsar, e todas essas formas de controle social do corpo não funcionam. E ainda mais, foi o que eu falei para vocês, que a dieta é iatrogênica, porque ela vai provocando aquilo que ela gostaria de conter, que é a gordura, porque a gordura ela ficou símbolo da imoralidade, da preguiça, né? O gordo, coitado, ele é visto como um sujeito que é preguiçoso, que não se cuida, ele não tem beleza. Estou falando da moral social, não estou falando de como cada um de nós vê, porque isso é muito diferente. Os homens não têm a mesma, eles não têm essa coisa repelente com a gordura que as mulheres têm. Né? Não, nem só para deles, também para a gordura das mulheres. Cada um de nós tem uma sexualidade, um estilo, um jeito de ser. Todo essa forma de mentalidade de dieta, uma mentalidade do mundo, é para diminuir o máximo possível essa singularidade de cada um de nós. O que a psicanálise faz? A psicanálise pretende, de uma forma geral, como os colegas estavam falando hoje na parte da manhã, a uma certa libertação do homem dentro do possível, dentro do que é possível de ser liberdade para cada um de nós. Ou seja, se alguém vai ter poder sobre si mesmo, né, que seja eu que tenha poder ou saber sobre eu, não o outro, né? Ou seja, todo o trabalho analítico é um trabalho de desalienação, de não sujeição ao saber do outro, né? Então, no enfoque analítico, a gente não vai aumentar a alienação do homem em relação ao comer e ao corpo dele. Estou falando isso em termos gerais e teóricos, certo? Não deveria ser a tendência analítica, né? E aí, isso aqui é uma introdução muito breve do trabalho que eu fiz no meu mestrado, que foi tentar compreender como é que a gente come. Porque todo mundo falava em problemas alimentares e eu fiquei com uma coisa um pouco até ambiciosa, assim, mas se o Freud estudou a sexualidade para poder falar, depois que ele percebe que a sexualidade era um problema para os pacientes que ele atendia, ele foi estudar a sexualidade, ele dissecou a sexualidade infantil, todas as formas de sexualidade. O trabalho dele, os 3 ensaios, é brilhante. Eu falei assim, com muito menos pretensão, que eu gostaria de entender melhor o comer para poder trabalhar com os pacientes que me procuravam com queixas
Queixas não só de bulimia, anorexia e distúrbio compulsivo de alimentação, que foram crescendo a partir dos anos 90, mas também as queixas mais banais, do tipo, quero perder 2 quilos, o que eu faço? Mulheres cada vez mais reclamando na clínica, não consigo emagrecer, emagreci 2, 3 quilos, meu corpo nunca está bom. Eu estava com vontade de entender essa coisa, não só as coisas mais severas, mas também as coisas cotidianas, e que tipo de análise, que tipo de interpretação, que tipo de trabalho analítico poderia agravar isso ou melhorar isso. Então, foi essa minha tentativa de estudar um pouco mais a alimentação para poder entender o que estava acontecendo com os meus pacientes. Eu mesma dividi a alimentação em 2 grupos. Psicomecânica alimentar, que tem a ver com sinais vitais de fome, de saciedade, de quantidade, de tipo de alimento, de horário de comer, de privação de alimento, do prazer de comer. E acrescento que a mentalidade de dieta, ela perverte esses sinais vitais, ela vai atrapalhando esses sinais vitais. E a psicodinâmica alimentar, que tem a ver com o que nós, psicanalistas, a gente já conhece, os psicólogos também conhecem, né? A questão das relações objetais, a história familiar e pessoal de cada um, da alimentação, a relação entre sexualidade, gordura, magreza, com todas as fantasias que a gente tem sobre ser gordo, sobre ser magro, as nossas fobias, os tabus e interdições alimentares, os afetos e as representações relacionadas ao comer e ao corpo. Isso aqui eu chamei de psicodinâmica alimentar, e eu considerei que nós, psicanalistas, a gente trabalha muito bem por essas áreas, pelas áreas mais infantis, pelo que é mais primitivo também. Mas quando a gente precisa trabalhar com os sinais vitais da fome, da saciedade e do prazer em comer, a gente está pouco instrumentalizado, porque a gente não... Isso não é uma crítica, é a minha forma de... Foi ficando minha forma de trabalhar a partir desse livro dessa Suzy Orbach nos anos 70, que o analista teria que, de alguma forma, trabalhar para que o paciente recuperasse esses sinais vitais de fome, de saciedade, que ele encontrasse nele uma palavra para dizer estou com fome, não estou com fome, porque isso foi se perdendo de uma forma muito grave, muito forte. Eu considerei que essa era a parte mais alienada, também para nós analistas, não só para a população, mas para nós analistas. Então, a ideia foi... eu ainda tenho tempo? Está acabando? Bom, a minha proposta foi, então, investigar o comer junto com os meus pacientes. Eu comecei a fazer isso a partir do ano 2000. Alguns pacientes me procuravam só porque já não sabiam mais o que fazer, como comer, estavam muito perdidos. E outros... era uma espécie de técnica ativa que eu usava durante a análise. Para pacientes que nunca fizeram dieta, eu tive essa experiência, eles começam a comer mais compulsivamente. Você está fazendo análise, mas você introduz uma técnica que eu vou falar por alto para vocês. Em poucos meses, pouquíssimo tempo, o comer se reequilibra, né? A técnica que essa Suzy Orbach usa, ela fala para o paciente para ele comer tudo que ele tiver vontade, desde que ele coma guiado pela fome e pela saciedade. E que ele pare de comer assim que o sinal de saciedade chegar. Ela dá uma espécie de diário alimentar para o paciente, para ele escrever o que ele sentiu, o que ele sente, porque a gente não acompanha os pacientes quando eles estão comendo. Mas a ideia é que ele tenha um trabalho pessoal sobre o comer dele, que ele comece a investigar o comer dele. E ele vai trazendo algumas dessas compreensões novas sobre o comer dele para se tratar em análise. Mas aí é que ele tem que ser sujeito dele mesmo, né? Se você for comer, tentar comer guiado pelo sinal de fome,
pelo seu sinal de saciedade, escolher livremente a comida que você quer comer para cada momento de fome, em pouco tempo a compulsão alimentar acaba. Ninguém emagrece, ninguém vai ficar lindo, maravilhoso, não adianta. Mas para diminuir a compulsão alimentar, que é uma coisa que deixa os pacientes aterrorizados, e que cada episódio de compulsão traz, às vezes, 1, 2 dias que o paciente não consegue nem comer. Eu estou falando de anorexia grave, que ficar 2, 3 dias sem comer coloca o sujeito em risco, né? Para esses pacientes, na medida em que eles conseguem lentamente e fazendo essas conexões com os sinais, eles têm um benefício muito grande. Também para pacientes que vão fazer aquela cirurgia bariátrica, se eles começarem antes da cirurgia a trabalhar mais com sinais de fome, saciedade, isso são coisas que você pode ajudar a pessoa a desenvolver no trabalho com ela. Tudo isso é que aqui é muito longo, eu trabalhei com a técnica ativa, retomando Ferenc e outros analistas que fizeram técnica ativa durante um período da análise. É um período que eu acho que é curto em geral, na minha experiência, já que eu comecei a fazer essa experiência, é uma experiência clínica. Tive resultados razoáveis, principalmente com a diminuição da compulsão. Ninguém emagreceu, ninguém ficou mais lindo, porque também não era o meu objetivo, né? Porque senão eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estava criticando, né? E quem sabe um dia eu conto um pouco mais dessa experiência clínica, né? Foi essa técnica ativa, o paciente procurar comer somente quando ele tem fome, parar de comer assim que a saciedade chegar, e escolher os alimentos livremente para cada momento de fome, e fazendo um diário pessoal. Eu não indico o que ele tem que escrever no diário, às vezes a gente lê juntos, às vezes não. Para trabalhar com grupos é uma técnica super bacana também, a gente consegue trabalhar com grupos fazendo isso, e isso é só um pequeno momento da análise, né? Todo outro momento, na verdade, é muito maior do que esse. É só um pequeno momento da análise. A partir do diagnóstico que eu tinha feito, eu tinha que mudar um pouco a técnica para alcançar alguns sofrimentos dos meus pacientes que a técnica tradicional não me ajuda. Eu, Luciana, como analista, outras pessoas trabalham com outras técnicas e vão muito bem, né? Estou falando eu, como analista, não conseguia alcançar. Aí eu tive numa mesa em Cartagena, por isso que está meio espanhol, meio português, né? Com uma colega nossa aqui de São Paulo, e ela estava trabalhando com uma paciente jovem, de 15, 16 anos, que sofria de anorexia. E o trabalho tradicional, psicanalítico, não tinha invencionice aqui, como eu fiz, com técnicas e tudo mais, né? E ela falou que ela ficava com essa paciente, às vezes, sessões e sessões, falando só de comida. Qual comida que a menina comia, qual comida que a menina não gostava. Esse trabalho que aqui eu destaquei até como uma forma mais pedagógica, ela percebia que ela fazia no interior da análise dela, né, como analista, sem ter que destacar da forma como eu destaquei. Eu trouxe para vocês minha experiência, é uma experiência clínica mesmo, né? Que eu faço desde os anos 2000 com alguns pacientes, e eu queria dividir essa experiência com vocês. E acho que agora eu vou ouvir perguntas e tudo mais. Obrigada, gente.